Sabe aquela pergunta que parece um quebra-cabeça, que está no coração de um monte de histórias e crenças? Uma daquelas questões que dão um nó na cabeça da gente? Pois é, hoje vamos falar sobre ela, a origem do mal. Essa é a grande questão, né? Se tudo começa na perfeição, de onde é que vem a falha? Parece não fazer sentido. Mas a narrativa bíblica oferece um caminho bem interessante para a gente entender esse paradoxo. E é por esse caminho que a gente vai seguir agora. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa olhar lá para cima, para o auge. A história não começa na escuridão, muito pelo contrário. Ela começa com uma luz ofuscante, com uma criação que era simplesmente sem falhas. A base de tudo que a gente encontra lá no livro de João é bem clara. Tudo o que existe foi feito por meio de Deus. E essa criação original era, na sua essência, perfeita. Isso inclui todos os seres, inclusive os celestiais, até mesmo aquele que um dia se tornaria a própria imagem do mal. E olha, ele não era um ser qualquer, não. Antes da queda, Lúcifer é descrito de um jeito impressionante. Ele era o auge da criação divina, sabe? Tinha uma sabedoria incrível, uma beleza perfeita. Era íntegro, o mais elevado de todos. Era literalmente o selo da excelência. O profeta Ezequiel pinta um quadro bem claro da posição dele. Ele não estava só perto de Deus. Ele estava no epicentro da glória divina, no Monte Santo de Deus, como um guardião ungido. Isso só mostra o tamanho do tombo que ele levou. Então, o que acontece? Como é que um ser tão perfeito assim pode se corromper? A narrativa nos mostra um ponto de virada, um momento em que algo novo e bem sombrio foi encontrado dentro daquela perfeição toda. E aqui está o momento-chave, como Ezequiel descreve. A maldade não foi criada por alguém de fora e colocada nele. Não, ela foi achada dentro dele. Uma corrupção que brotou de dentro para fora, sabe? E esse foi o começo do fim. E aqui vem a grande ironia da história. A causa dessa corrupção toda foram justamente as qualidades que faziam dele um ser magnífico. A beleza, o esplendor. A sabedoria dele foi, digamos, envenenada pela admiração que ele sentia por si mesmo. É um alerta bem claro de como as nossas maiores forças podem virar as nossas maiores fraquezas. Esse orgulho todo não ficou só no sentimento, não. Virou uma ambição, um plano de rebelião, tudo articulado num tipo de monólogo de autoexaltação. O profeta Isaías detalha essa ambição em 5 declarações bem ousadas. Cada eu farei é como se fosse um degrau na escada da rebelião dele. E todos esses degraus levam para o mesmo lugar, o desejo de não só desafiar Deus, mas de se tornar igual a ele. É a soberba na sua forma mais pura. Claro que um orgulho desse tamanho não ia ficar contido. A rebelião que começou dentro dele transbordou e se transformou num conflito de proporções cósmicas. E ele não se rebelou sozinho. O livro do Apocalipse usa uma imagem forte, falando de 1/3 das estrelas do céu, que representam os anjos, sendo arrastado junto com ele. Esse número mostra o tamanho da confusão e da divisão que essa rebelião causou lá no céu. E as consequências foram definitivas. Satanás foi expulso da presença de Deus, jogado por terra como algo profano. E os seguidores dele, os anjos que escolheram ficar do lado dele, foram condenados a um estado permanente de decadência moral, sem chance de voltar atrás. Então, aqui a gente consegue ver a trajetória completa. Tudo começa na perfeição, aí passa pela corrupção que nasce do orgulho, explode numa rebelião declarada e termina, inevitavelmente, na expulsão. É o arco completo da queda, do início ao fim. Mas, sabe, essa história toda, que parece tão cósmica, tão distante, na verdade conversa muito com a gente, no nível humano. Ela acaba servindo como um grande exemplo para uma das lutas mais antigas da nossa própria condição. E isso tudo nos leva àquela pergunta teológica de $1 milhão, né? Se o mal surgiu dentro de uma criação de Deus, será que ele tem alguma responsabilidade nisso? Olha, a resposta que a Bíblia dá lá na carta de Tiago é bem direta. A fonte da tentação não é externa, não vem de Deus. Ela é interna, nasce do desejo da própria criatura. Deus não tenta ninguém. O mal surge quando o desejo se corrompe por conta própria. E no fim das contas, o ponto central é esse. A origem do mal, por essa ótica, não é um mistério que veio de fora. É uma tragédia que nasceu do orgulho. A história de Lúcifer é o maior conto de advertência que existe sobre como a autoimportância, quando sai do controle, pode corromper até a criação mais perfeita.
E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para refletir. Se o ser mais perfeito da criação caiu por causa do orgulho, o que essa história diz sobre o poder destrutivo que essa mesma força pode ter na vida da gente? Fica aí a pergunta para a gente pensar.